RFI Convida. Silvano Mendes. Seus colegas de escola, aos 12 anos de idade, diziam que ele iria acabar na Academia Brasileira de Letras. O que era uma brincadeira se tornou realidade e ele não apenas virou imortal, como também se tornou presidente da Academia Brasileira de Letras. RFI tem o prazer de convidar hoje o professor de literatura e autor de mais de 60 livros, Domício Proença Filho. Bom dia. Bom dia, Silvano. Domício, você está aqui em Paris para o Salão do Livro de Paris, que começa nessa sexta-feira. Paris ainda é um ponto de passagem obrigatória para as editoras e para os autores brasileiros que querem ter uma projeção internacional? Acredito que sim, sobretudo pela proximidade bastante antiga e bastante forte entre Brasil e França, né? Quer dizer, a presença da cultura francesa no Brasil é muito marcante e a presença da cultura brasileira começa há algum tempo a se fazer presente também. Então, creio que é um belo caminho para começar esse ingresso. E o seu livro Capitu, Memórias Póstumas, lançado em 98, tem uma verdadeira carreira internacional. Ele está sendo publicado aqui na França esse ano, vai ser apresentado no Salão do Livro de Paris. Esse livro conta, para quem não leu, de uma certa forma, a história do Dom Casmurro vista do ponto de vista da Capitu. Foi difícil entrar na pele dessa personagem e entender finalmente o que era esse olhar de cigana oblíqua dissimulada? Dificílimo. Olha, Silvano, é muito difícil ser mulher. É muito difícil você assumir o discurso feminino. A tarefa foi facilitada porque eu tinha a personagem. Quer dizer, foi um risco, escrever é sempre um risco, né? Eu me arrisquei a tomar uma personagem consagrada, uma personagem que faz parte do imaginário brasileiro, e dar a palavra a ela, né? Isso foi uma ideia que me veio desde os 15 anos de idade, quando eu li pela primeira vez o romance e me apaixonei por ela como todo adolescente do meu tempo. Foi uma paixão de adolescente, Foi. né? E Machado de Assis introduziu uma dimensão mais reflexiva na literatura brasileira. Ele se alinhou, na época, ao que se fazia também na literatura ocidental. A gente pode dizer que o Machado de Assis foi o autor que deu um caráter mais universal à literatura brasileira? Sem a menor dúvida, Machado inova. Machado se antecipa a uma perspectiva do romance moderno, né? Ele introduz a prevalência da reflexão sobre a narração e sobre a ação, numa linhagem de escritores que vinha desde o século XVIII. Mas ele, então, não só ele antecipa esta dimensão do modelo de escrever, ele ultrapassa os modelos realistas para concentrar na digressão, na reflexão sobre as situações ficcionais que ele cria. Quer dizer, importa menos a ação, importa menos a trama, para a concentração na reflexão. E uma outra novidade, a introdução no modelo de literatura brasileira do século XIX do personagem narrador, o personagem que conta a sua própria história, o que deixa Machado numa situação muito confortável, porque ele vai fazer a crítica à hipocrisia social, a crítica a todos os problemas que ele via na sociedade brasileira, via o seu personagem. Quer dizer, ele fica nesse intervalo entre ele manipulando o personagem e o personagem assumindo todo um processo de análise, de reflexão, não só de uma visão brasileira, mas, sobretudo, trazendo, como você disse muito bem, a dimensão da reflexão sobre os problemas universais, aquelas características do psiquismo humano que a Ferrugem do Tempo não conseguiu até agora destruir. E falando de literatura de um ponto de vista mais amplo, o senhor também participa nesse sábado de uma mesa redonda com o escritor haitiano Dany Laferrière, que é membro da Academia Francesa. Essa mesa redonda é centrada na literatura do continente americano. É possível falar hoje de uma literatura americana? Acho que essa literatura americana ela vem se fazendo ao longo do tempo, desde o boom do conto latino-americano que ganhou a Europa e o Brasil depois entrou um pouco por aí.
ela é uma literatura muito rica, o Brasil se insere nesse espaço. Mas acredito que a mesa redonda será muito mais centrada naquelas características específicas das mitologias que fazem essa literatura, né? Agora, a Capitu veio não só para o salão, mas a Capitu também se inseriu num espaço de cooperação entre a Academia Brasileira de Letras, a Sorbonne e a Universidade de Clermont-Auvergne, né, que tem é um trabalho de parceria que a Academia tem com a Sorbonne e com o CELIS, o CREPAL da Sorbonne e o CELIS de Clermont, no sentido de um intercâmbio ligado à literatura brasileira e literatura francesa. Aí nós fizemos várias mesas, foi muito gratificador participar delas e falar da personagem de Machado. E falando de intercâmbio, a literatura brasileira tem uma projeção cada vez maior no exterior. Parte dessa visibilidade se deve ao programa de apoio à tradução e publicação de autores brasileiros. Há algum tipo de projeto para aumentar esse tipo de iniciativa para que novos autores, e principalmente jovens autores brasileiros, sejam mais conhecidos no exterior? Olha, eu não tenho notícia. Eu tenho notícia do projeto da Biblioteca Nacional, né, que se insere nessa dimensão e que, inclusive, tornou possível a edição francesa da Capitu, né? E isso é muito bom, porque abre espaço para a literatura brasileira, sejamos verdadeiros, né? A literatura brasileira não tem ainda esse grande espaço, ela está começando a penetrar, né, através de Paris, na literatura europeia. E é muito bom que isso aconteça. E eu fico muito feliz que Capitu, falando francês, também contribua para que isso venha a suceder com maior evidência, com maior força. Além de ser uma referência em livros didáticos, que inclusive ensinaram o português para várias gerações no Brasil, o senhor falou muito em sua obra da transformação do português, da língua vinda de Portugal, ao português falado hoje no Brasil. Como o senhor vê o impacto dos novos métodos de comunicação, como o SMS, o WhatsApp, que também mudaram a maneira de escrever o português? Olha, a língua se insere a língua está inserida no processo cultural e ela acompanha as mudanças que a cultura vai, pelas quais a cultura vai passando. Ou seja, ela se insere na dinâmica do processo cultural, né? E ela vai mudando de acordo com as mudanças da cultura. Obviamente, essas novas formas de expressão, o impacto das tecnologias da informação e das tecnologias da comunicação vai provocar alguma mudança. Talvez não mude a estrutura da língua como sistema, mas a língua como uso, obviamente, nós daqui a 20, 30 anos verificaremos que alguma coisa aconteceu. Não sem razão, eu preparei um livro que possivelmente, já está preparado para ser lançado no segundo semestre, exatamente com o título de Uma Língua, Muitas Línguas. Ou seja, uma língua em transformação, Exato, em plena transformação. em plena transformação. A ideia é o que aconteceu com aquele português que chegou na boca dos comandados de Cabral e dele e dos seus oficiais, e ela se transformou nisso que hoje é a língua portuguesa do Brasil. Uma última pergunta. O senhor foi eleito presidente da Academia Brasileira de Letras no final de 2015. Na época falou-se muito do fato de que o senhor era o segundo autor negro eleito a esse cargo. Antes da sua eleição, o único negro a dirigir a Academia Brasileira de Letras foi seu fundador, Machado de Assis, o mesmo Machado. Há algum problema ainda na visibilidade e na projeção dos autores negros no Brasil? Eu acredito que desde a década de 70, final de 70, 80, o negro brasileiro, ampliando o espectro de significação da palavra negro, né? Eu sou mulato da melhor mulataria, quer dizer, como diria o Mário de Andrade, ele começou a assumir o seu próprio discurso. Eu tenho um ensaio sobre isso que eu chamo A Trajetória do Negro na Literatura Brasileira, em que eu verifico que
há, durante um longo tempo, uma literatura sobre o negro e depois uma literatura do negro. Quer dizer, o negro começa a assumir o seu próprio discurso na direção da afirmação de uma identidade cultural dentro dessa perspectiva multicultural dominante a partir da segunda metade do século passado. E já é século passado, hélas. Quer dizer, mas ocorre que muitos dos representantes da etnia começaram a assumir o próprio discurso caracterizador de uma identidade. Isso vem sendo feito gradativamente. Acredito que já existe uma poesia, já existe uma prosa significativa a esse respeito, e isso tende a crescer. Perfeito, obrigado, professor de literatura, escritor e presidente da Academia Brasileira de Letras, Domício Proença Filho, por ter vindo aqui no RF Convida. Eu é que agradeço. Muito obrigado, Silvano.